Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Pessoal, mesa redonda, faz tempo que a gente não tem uma dessa aqui no 11. Quatro pessoas conversando, três convidados. E um tema leve, né? Tranquilo, sem polêmica, sem problema nenhum. A gente vai conversar. Uma conversa aí ficou perto de 2 horas sobre o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, sua tentativa de golpe. É, Convidei um constitucionalista, professor Rubens Gleiser, lá da GV, e dois professores do Direito Penal e Processual Penal, professora Luísa, lá da FGV, e professor Davi Tangerino, lá da UERJ. E a gente passou assim, acho que fez uma conversa sobre os pontos mais essenciais. Não sei se a gente conseguiu esgotar, né? Afinal, 1.900 páginas é um negócio pornográfico. Eu acho que é um grande desserviço que o Supremo faz à sociedade, fazendo um julgamento tão importante desse tamanho. Se já é chato e difícil para a gente que é da área ler, imagina para um cidadão médio, né, que deveria poder ter acesso facilitado a uma decisão dessa envergadura. Pessoal, vocês que nos acompanham, eu espero que vocês gostem do episódio. E aqui aqueles avisos rápidos, né? Se você acompanha o 11, se o 11 te enriquece, se você passa raiva aqui com a gente, eventualmente concorda ou discorda, não deixa de dar um apoio para a gente. Você pode fazer isso se inscrevendo no canal, deixando seu like, você pode compartilhar a gente lá no Spotify, avaliar a gente nas plataformas como Spotify, Apple Podcasts. Se você quer ajudar a gente ainda mais, na descrição você vai encontrar o link do nosso Apoia-se. Lá você pode ter acesso antecipado aos episódios, além de também ter recebimento de livros da nossa curadoria. E, claro, não poderia esquecer, meus queridos patrocinadores, minha primeira contracorrente editora e editora do meu coração, lá com o seu clube do livro no www.quebracorrente.com.br, que vai te entregar 2 livros por mês, um sempre inédito no catálogo da Contra e outro já lançado. Mas se você não for afim de um compromisso tão grande com o Clube do Livro, a Contra também disponibilizou um cupom de desconto de 25% para a gente. Então, tudo que você quiser no catálogo da Contra por 25% de desconto e a gente ainda recebe comissão por isso. Só. Olha só, todo mundo se ajuda. E segundo, mas não menos importante, meu querido Felipe Augusto lá com Ouse Saber cursos preparatórios para os meus queridos amigos concurseiros que querem encurtar o caminho até a tão sonhada aprovação. O Felipe ele ajudou aí no decorrer dos últimos, acho que o Ouse já deve ter passado de 10 anos de idade, se duvidar. Já ajudou aí mais de 4, 5 mil pessoas a serem aprovadas nas grandes carreiras, magistratura, Ministério Público, defensorias, procuradorias, delegado de polícia. E o Felipe fez a bondade de criar um cupom de desconto que está aqui na descrição também. Eu acho que é 11 Ouso, é 1111, que vai te dar desconto em absolutamente todos os cursos disponíveis no catálogo do Ouso Saber. Então, esse aqui a gente não ganha nada, é só benefício para vocês. É isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem do episódio. Se não gostarem, vocês podem deixar os comentários. Se gostarem, pode deixar nos comentários também. Eu vou tentar responder na medida do que eu puder. E é isso. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o ONU Supremos, o podcast do Ulisses, Centro de Estudos Constitucionais. Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu estou muito feliz. Hoje eu consegui montar uma mesa redonda aqui. Eu estava até brincando, eu fiz o meu próprio sem precedentes aqui no 11 agora. Morra de inveja, Felipe Recondo, que não é só você que tem uma mesa redonda qualificada. E hoje a gente vai conversar sobre esse que talvez tenha sido o julgamento da década, né? Talvez o julgamento mais importante que a gente tenha tido aí nos últimos, acho que pelo menos 25 anos aí. Era o do Lula na época, né? Agora entrou um novo, principalmente por causa acho que dos elementos históricos que a gente tem envolvendo. Hoje eu recebo 2 veteranos de 11, o Gleiser já teve aqui já um bocado de vezes, o professor Davi Tangerino já teve aqui uma vez para falar de Lava Jato, e hoje eu recebo uma novata, que espero que volte também para outras participações, professora Luísa Moraes, lá da GV. Professora, vamos começar com sua apresentação. Boa tarde, Davis, É, né? E Rubens, meu colega aqui de GV. Uma alegria estar aqui hoje com vocês.
Bem, meu nome é Luísa Ferreira, eu sou professora na FGV Direito SP, dou aula de penal, processo penal, sou também advogada criminalista e vou adorar discutir e aprender um pouco mais sobre esse julgamento com vocês. Rubens, Olá, pessoal. Meu nome é Rubens Gleiser, sou professor na FGV Direito SP também, colega da Luísa, conhecido dos dois Davi, trabalho também com o Davi Tangerino também, passagem dele pela GV, e sou um observador do STF e trabalho com teoria da Constituição, teoria constitucional, e pesquisei bastante sobre o embate entre STF e governo Bolsonaro. meu quase xará. Tudo bom, gente? Um prazer estar aqui. Luísa, meu xará, Rubens, eu sou Davi Tangerino, também sou advogado e criminalista e professor de Direito Penal da UERJ, já tem 13 anos. Pessoal, primeiro ponto da pauta, eu acho que ajuda um pouco na questão de linha histórica, né? O STF, não só o STF, acho que já na denúncia naquela denúncia que foi feita, que trouxe a investigação com acho que quase 900 páginas, tinha 880 páginas, né, o relatório da Polícia Federal, eles meio que concatenaram, criaram uma história ali que começava lá atrás, dizendo que os atos contra o STF, essa tentativa de golpe, ela já começou quase no começo do governo. Eu queria saber, vou começar cedendo a palavra primeiro para a Luísa, que é a nossa novata. Eu queria saber primeiro como foi feita essa reconstrução e na leitura de cada um de vocês, em que medida ela convence, em que medida ela não convence. Porque numa leitura assim bem a priorística, o que me parece é que, dependendo do primeiro fator que eles estão pegando como início dessa trama golpista, é meio arriscado você dizer que o Bolsonaro já estava pensando em dar um golpe, por exemplo, em 2019, 2020, que é quando estava na lua de mel dele, agora que a pandemia estava começando, etc. Ainda não tinha uma perspectiva de que ele ia perder a eleição. Então, Luiz, eu acho que começando por esse ponto. Vamos lá. Bem, no direito penal, é imprescindível que se linke a pessoa física ao ato que é considerado criminoso. E me parece que a estratégia da acusação, da PGR, na denúncia, e que foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal, foi justamente começar a descrição dos fatos ali atrás nas lives, justamente porque são os fatos em que você tem o ex-presidente Jair Bolsonaro intimamente no fato, né? A conduta é dele. Ele faz a live, ele conduz a reunião ministerial, ele chama os embaixadores. Assim, você coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro na cena do crime, dizendo de forma muito vulgar, mas você coloca uma conduta que é dele. E linkando essas condutas que são propriamente deles, em que, né, reunião que ele conduziu, coisas que ele disse, que ele diz no carro de som, com as demais condutas a posteriori, que são as condutas, sim, que configuram os crimes de tentativa de golpe ou tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que são aquelas condutas mais para o final do governo e depois das eleições, você consegue, então, dizer que Jair Bolsonaro praticou os crimes de tentativa de golpe e tentativa de abolição. Bolsonaro está um pouco mais longe dos kids pretos e especialmente do próprio ato do 8 de janeiro. E aí, me parece que foi essa a estratégia da acusação, você coloca Bolsonaro na cena do crime e depois você linka todos esses atos aos atos que de fato configuram grave ameaça e violência e tentativa de golpe, que são os atos, né, a tentativa de ali, ou o plano de matar autoridades e especialmente
todos aqueles atos horrorosos de vandalismo que todos nós vimos no 8 de janeiro. Se é feliz, eu acho que estrategicamente é perfeito, é assim que tem que ser feito, porque se iniciasse a descrição somente no final, né, somente nos atos que de fato tem pelo menos uma tentativa de violência ou grave ameaça, talvez ficaria mais difícil colocar o Bolsonaro ali. E se mantivesse somente as condutas que têm uma grande participação, ou grande, né, ou em que o Bolsonaro está, de novo, na cena do crime, faltariam elementos típicos, que é a ideia de violência ou grave ameaça. Então, acho que a acusação foi muito feliz. Não, muito pessoalmente, não me convence que ele estivesse lá na primeira live, já planejando exatamente o que aconteceria depois, mas, de outro lado, me parece que se ele está ali já nas lives falando mal das urnas ou dizendo que não acredita ou não confia nas urnas ou colocando a população contra as urnas eletrônicas, ele está imaginando que talvez lá na frente, eventualmente, se eu perder, eu tenho essa carta na manga para dizer que foi um problema das urnas eletrônicas. Então, é, eu não acho que convence a ideia de que foi tudo muito planejado e minuciosamente colocado e planejado, organizado para que os fatos se dessem tais como se deram, mas a ideia de minando a credibilidade das urnas é uma carta na manga, para depois, se você perder as eleições. Inclusive, ele já fez isso no primeiro mandato, né? Porque já copiou um modus operandi do Trump, né? Você coloca todo o sistema em xeque para eventualmente ter uma forma de contestar. Gleiser, vai lá. Eu vou falar, então, do lugar não que não seja do direito penal, mas eu acho que é o seguinte, né? Aliás, falando de uma pesquisa que está saindo do forno agora, né? Junto com o Oscar com a Ana Laura, Oscar Vilhena, Ana Laura Pereira Barbosa, né? Em que ah, se a gente olha para as indicações do presidente ao longo de todo o mandato, dá para ver que ele persegue ao mesmo tempo, de maneira paralela, né, ou pelo menos concomitante, simultânea, uma estratégia que é a estratégia iliberal dele. Então tem uma parte disso que é, bom, não vai executar o projeto constitucional de meio ambiente, coloca lá o Ricardo Salles. Tem um certo projeto de militarização da educação, tem lá os consecutivos ministros. Tem não sei o que na cultura, não funciona o Ministério da Cultura, deixa vago. Esse é um projeto, certo? Não tem nada a ver com golpe de Estado. Tem a ver com erosão democrática, liberalismo, mas não tem a ver com golpe de Estado. Mas ele vai tomando uma série de outras medidas que parecem, sim, apostar meio que nessa estratégia de segurança de que, se der errado, se ele não for reeleito, ele tem na manga a possibilidade do golpe de Estado, que começa, assim, no enfrentamento, né? Então, denunciar desde o início, né, que ele ganhou, apesar de ser uma eleição fraudulenta, de enfrentar o TSE, de enfrentar o STF, de militarizar toda a alta chefia do comando. Nunca teve um governo tão militarizado quanto o do Bolsonaro. Escalar os conflitos para tentar ver quanto que ele tinha de apoio de população nos seguidos feriados de 7 de setembro. Aqui chegou ao ponto, muito antes do 8 de janeiro, que foi a primeira vez de 88 que tivemos a demissão, a troca da chefia das 3 Forças Armadas de uma vez. E que se suspeitava na época, e que se sabe hoje, que era já o alto oficialato das Forças Armadas demonstrando resistência a aderir a um projeto de golpe de Estado. São substituídos. E na Marinha tem alguém que adere a isso, a Aeronáutica e o Exército não. Né? Então, assim, acho que existe também, concordo totalmente com a Luísa, de falar, ele tinha um plano de início ao fim, como ia acontecer? Não, essas coisas vão andando. Isso é marcado pelo fato também de que parece que o Bolsonaro é muito mais incompetente do que as contrapartes autoritárias dele, como Trump, Modi, Orbán, por aí vai. E ele é razoavelmente hesitante. Né? Eu acho que a gente vê no julgamento, né, que tem essa coisa, tá tudo pronto, o presidente tem que dar ordem, e daí ele não atende o telefone. Ele é meio covarde, ele é um cara meio hesitante, assim. Então, isso dá uma complexidade e tira desse esquema de imaginar que tinha um plano e ele está executando, assim. Não é isso. Mas isso não quer dizer que não tinha nada. Há uma aposta de que se tudo der errado nas eleições, que ele ia, por meio de uma cooptação das Forças Armadas
e erosão da força de fiscalização das entidades de controle, ser capaz de, e com apoio da população, ser capaz de dar um golpe de Estado e se perpetuar no poder independente do resultado eleitoral. Agora, se essa trama é bem provada penalmente, né? Aí os dois colegas estão aqui para falar muito melhor do que eu. Vi, quer fazer algum acréscimo antes da gente seguir? Estou deixando o modo aqui porque eu estou num ambiente um pouco barulhento. Eu concordo com tudo que foi colocado. Eu acho que a gente tem de colocar de outra forma. Claramente, o Paulo Gonet escolheu uma estratégia de uma denúncia pelo conjunto da obra, né? Acho que, por um lado, para atender um pouco a isso que a Luísa falou, que é, bom, nós não temos como colocar o Bolsonaro ali no momento mais crítico, portanto, final de 22, né, na cena do crime. O que é de se esperar em crimes dessa natureza, né? Só para lembrar, muitas e muitas décadas depois, é que surgiu algum documento linkando, né, vinculando. Essa moto deu uma atrapalhada, né? Então, só para lembrar, só muitas décadas depois é que surgiu algum documento estabelecendo um vínculo entre a solução final no nazismo e o Hitler. Por décadas nunca houve nenhum registro desta ordem, né? O golpe de É, 64, que também os americanos só soltaram depois, né? exato, né? Então, Luísa tem razão. Bom, já que não dá para colocar no final de 22, vamos só lembrar quem era esse personagem antes, que foi cantando a bola de um desenho que parecia mesmo um colete de segurança, né? Um colete salva-vidas. Vou plantando isso aqui, e, e essa é uma cartilha que tem uma ideologização muito clara, né? O modo ali Steve Bannon de fazer política e tal, né? Agora, retomando a denúncia, ela tem um problema, na minha opinião, que é o que é o golpe? Qual é o momento do golpe? Porque a gente não pode imaginar que seja o conjunto da obra, né? E aqui não é uma crítica feroz ao Paulo Gonet, porque era difícil mesmo construir essa denúncia, né? Só estou dialogando um pouco com ela. Acho até que o Ministério Público perdeu uma oportunidade. Eu acho que você poderia ter pelo menos duas acusações autônomas de tentativa de golpe. Uma na reunião que teria tido a sondagem ou ordem por um golpe de Estado. E que. Aquela que o Heleno fala em virar a mesa. Não, não. Aqui ele chega para o comandante do Exército, para o Freire Gomes, para os três, né? E o Freire Gomes fala: se a sua solução envolver, né, impossibilitar a posse do Vou lhe governo, dar as ordens de prisão. eu tô fora. Depois ele Ele retirou isso aí, disse que nunca aconteceu, né? claudicou-se sobre a ordem de prisão, mas eu tô fora teria sido a resposta. Bom, essa é uma tentativa clara de golpe para mim. E a segunda, tudo mostra que os kits pretos estiveram com o Alexandre de Moraes na mira, e o elemento que não veio, que o Rubens traz, eu estou de acordo com ele, era uma liderança claudicante do Bolsonaro. Tudo aponta ali que, olha, se não tiver um papel assinado, uma sinalização firme, eu não vou ficar com essa brocha na mão. E a coisa não vai adiante. Então, isso teria possibilitado penas mais altas até, se a gente cindisse isso, né? Então, acho que no final do dia, como a denúncia parece um pouco essas análises históricas, né? Como a gente aprende história na escola, né? Então, a queda do Império Romano tem sempre lá uma aula dos antecedentes, quais foram as decisões políticas e sociais que levaram as condições para a queda, né? Então, eu acho que a primeira parte da denúncia tem essa característica, né, de antecedentes, mas perdeu um pouco a chance, na minha opinião, de enquadrar exatamente onde é que se deu a tentativa de golpe.
Eu acho que a gente vai eventualmente, acho não, a gente vai eventualmente chegar na tipificação. Eu tenho certas dúvidas sobre, eu acho que é um dos pontos. Tem muita gente que tem muitas certezas nesse caso, mas a gente, como você bem falou, a gente está lidando com a criação de uma jurisprudência do zero. É a primeira vez que a gente. Lógico que a gente tem experiências internacionais para pegar emprestado, um pouquinho de aprendizado institucional, mas tem certas palavras ali e a forma que o texto é construído que eles dão certa margem quando a gente vai tentar fazer a adequação com a realidade, né? Por exemplo, a ideia de a violência e grave ameaça, que eu acho que é um dos principais pontos. O que que caracteriza? Mas antes da gente entrar no mérito, a gente ainda está nas preliminares, né? A gente está na preliminar da preliminar, agora a gente vai entrar na preliminar processual. Questão de competência. Uma das questões suscitadas era que seria a primeira turma realmente o local adequado, o juízo natural para lidar com aquilo ali. Por que não o plenário? Vamos. De novo, Luísa, por favor. Bem, eu acho que esse caso deveria ter sido julgado pelo plenário e não pela primeira turma, mas não por uma questão de direito, acho que o regimento do Supremo, né, a emenda regimental que alterou o regimento e passou a competência, como regra de inquéritos e ações penais para as turmas, permite o julgamento pela turma, mas eu entendo, justamente pela relevância, do caso e para não dizerem que, né, por que que não foi para o plenário, e eventualmente até para não dar essa margem para eventual. Não vai ter, né? Os embargos infringentes, ao que tudo indica, mas eu acho que já poderia ter julgado diretamente pelo plenário, havia espaço jurídico para isso. Acho que teria sido mais conveniente no sentido de legitimação da decisão. Agora, por que que ele foi julgado pela turma? Tem duas respostas. Tem a resposta mais fácil, porque houve uma mudança no regimento do Supremo que alterou a competência para as turmas. Mas, por que que houve essa mudança regimental, que tudo indica, né, diante da profusão de ações penais no Supremo, especialmente depois da mudança da jurisprudência do Supremo, que passa a entender, depois de mil idas e vindas sobre foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado, de que mesmo que a pessoa saia do cargo que enseje o foro no Supremo, isso faz com que ela continue com o foro no Supremo, ou seja, uma ideia de prorrogação da competência do Supremo. Isso fez com que todos os réus do 8 de janeiro fossem julgados pelo Supremo, seria uma loucura fazer tudo isso no plenário, tem a mudança regimental, então, portanto, ele foi julgado pela turma. Então, tem várias respostas para sua pergunta, mas juridicamente eu acho que está válido, o Supremo realmente mudou a jurisprudência, não fez isso para este caso concreto, fez isso num habeas corpus anterior, então tem até vários prós, digamos assim, nessa mudança de entendimento do Supremo, de que, mesmo que a autoridade saia do cargo, ela continua tendo foro, pelo fato de que isso eventualmente, né, isso impede que a pessoa fique ali escolhendo quem que vai ser o seu juiz, acho que isso é bom, isso atrapalha de outro lado, porque o Supremo, que, né, tá aí para julgar as questões constitucionais, acaba virando uma corte criminal. E daí, por isso, a competência vai para as turmas porque o plenário não dá conta. Então, tem um ajuste estratégico aí para que isso aconteça. Eu sei que muita gente vai dizer que a gente não deveria fazer nada de diferente porque o réu é Jair Bolsonaro. Então, se a competência agora é das turmas, a gente devia mantê-lo, ele vai ser julgado pela turma, a gente não deve mudar nada no caso concreto. Discordo um pouco dessa visão. Acho que já é diferente, é totalmente diferente de várias das outras ações penais. Preferia que esse caso tivesse sido julgado pelo plenário. Eu acho que é o tipo de processo que merecia o maior escrutínio possível, o maior cuidado possível. Você tocou num ponto que eu quero jogar agora para o Gleiser, para ele acrescentar. Gleiser, o foro prerrogativa, ele, como a Luísa falou, teve um caso que eu acho que foi em fevereiro ou em março, eu acho que foi mais ou menos por volta disso, que teve a última mudança desse ano. Foi no começo desse ano, teve a última mudança do foro prerrogativa, e
Você que tem um livro sobre catimba constitucional, sobre jogo duro constitucional, eu não consigo resistir a enxergar um cheirinho de jogo duro no timing dessa mudança. Me parece que, por mais que o Supremo tenha feito isso antes de Jair Bolsonaro, ele fez olhando para o futuro, sabendo que Jair Bolsonaro ia chegar na corte. Como é que tu enxerga isso aí? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer o quão diferente, de fato, é o julgamento. Então, estou de pleno acordo com a Luísa, não é um julgamento como outro qualquer. Acho que, e nesse sentido, muito específico, isso vai ter um julgamento político. Não porque o resultado está pré-determinado, ele é tomado por uma lógica político-partidária, etc. Mas, assim, ah, é o típico caso que, se você acha que não tem chance da pessoa ser condenada, ele não é nem colocado para julgamento. Você está pegando uma figura gigante da política, está gastando, tendo desgaste nacional, internacional, enfim, está todo um escrutínio gigantesco para uma atividade que não é nada trivial e que tem impacto político gigantesco. Bom, então, acho que, em primeiro lugar, sobre plenário ou não, tem um lado meu que tende muito a concordar com a Luísa. Bom, idealmente, para aumentar a legitimidade do tribunal, você coloca no plenário e você mostra que, bom, se tivesse voz discordante do Cato, do André Mendonça, tudo bem, tanto melhor, né, para, enfim, dar a justiça do julgamento, porque uma das implicações diretas da turma você vê quem são os ministros, você faz o cálculo, no máximo um ia votar divergente, essa era a expectativa, e está um pouco predado o resultado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma simetria de informação brutal, né? E acho que é importante para a gente pensar em termos de registro, porque, assim, não é que você teve uma quadrilha golpista, um pequeno núcleo golpista que estava todo detido, preso, expurgado da política. Não, não é um pós-guerra, né? Tem o Eduardo zero alguma coisa lá. Tem o filho do presidente nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que está tendo julgamento, incitando a maior potência bélica e comercial do planeta a retalhar nessas duas dimensões do país pela prisão do pai dele. Então, assim, o quanto que isso ia ser, conter na turma, e para ter um julgamento mais rápido, será que você também não está contendo um pouco de dano para os outros ministros? Será que você não está deixando que o tempo... E aí, tudo isso é extraordinário? Mas o timing, a escolha do fórum são tomados no Supremo por raciocínio político. A escolha do plenário ela é política, né? Nesse sentido não partidário. Então, eu acho que, assim, é um julgamento de tentativa de golpe sem expurgar o partido. O partido não foi caçado, não estão todos presos. O Bolsonaro está por insistência em prisão domiciliar, Mesmo e assim, você está né? tendo o filho do presidente conspirando junto com os Estados Unidos com acesso ao governo e bloqueando o governo. Naquela conjuntura, o julgamento se dá em modo de sobrevivência da própria instituição. Então, Gleison, desculpa, assim, só acrescentar um ponto que você por falou, favor. né? Você falou, o partido não foi cassado, mesmo assim, não sei se seria o caso, mas assim, teve indícios de que Valdemar da Costa Neto embarcou, ainda que seja para dar um empurrãozinho, né? Aquela ação contra as urnas e tudo, que resultou naquela multa gigantesca, que tem problemas e tudo, mas assim, né? Há espaço para a gente argumentar que teve uma certa ajuda pelo menos do líder do partido ali, que, de novo, foi completamente isentado do processo. Valdemar da Costa Não, Neto passou longe. e o Bolsonaro só está em prisão domiciliar porque forçou a amidade, porque cavou uma prisão. Cavou uma prisão que o Alexandre de Moraes não deu. Então, eu acho que, assim, é nesse contexto que está acontecendo. E aí, talvez uma provocação um pouco mais para frente, que será que nesse contexto, né, os critérios de hermenêutica penal para crimes ordinários se aplicam, né, ordinariamente também? Os meus dois colegas aqui vão querer me matar, mas eu acho que essa é a dúvida que eu fico quando a gente está falando de aplicação de, dos mecanismos de defesa de democracia, né? Desde a tradição do pós-Segunda Guerra, há uma sugestão de que tem algo diferente acontecendo do que a legalidade normal, né? Porque, se fosse assim, o julgamento de Nuremberg era nulo, tribunal de exceção, e por aí vai, né? Então, assim, há um espaço para pensar uma hermenêutica diferente, né?
para dizer que ameaça e violência é a mesma coisa do que furto, acho que há espaço para pensar. Dito isso, acho que a escolha das regras de foro privilegiado, elas estão modificadas no Supremo, e ele está sujeito a essa crítica a contexto. Eles mudam conforme contexto. E eles mudam para, às vezes, pegar, para, às vezes, soltar, e eles são plenamente criticáveis por isso. E Mudaram isso para o funciona nessa Bolsonaro e regra mudaram para também. outras 20 pessoas, né? Então, acho que é isso. Eles pegam, então tem uma contingência política, eles modificam a regra. Né? E às vezes as coisas do jeito mais estranho. Então, assim, e eles não largam a mão desse poder. Eles entendem que é um mecanismo importante de controle sobre o mundo político. Eles usam, inclusive, as mudanças de regra para poder se manter nessa briga afiada com os outros poderes. A gente não pode esquecer que o Arthur Lira, quando ele desembarca, assim que ele desembarca do negócio das urnas e tudo mais, é arquivado uma ação penal dele no Supremo. Não lembro se era a esposa dele, se era porque ele agrediu a esposa estaria envolvida com alguma frase. Arquivada. Então, o foro privilegiado tem uma dimensão, ele não é só isso, mas ele tem uma dimensão de chantagem, ou de contra-chantagem, de chantagem, num sistema de chantagem recíproca. E a mudança das regras, de estar na mão do Supremo, torna ele absolutamente criticável por tomar decisões ad hoc. Ele toma, né? E acho que foi esse o caso também. Ele queria julgar o Bolsonaro. Mas talvez que outro juiz no país poderia segurar a bucha de ter os Estados Unidos ameaçando. O único espaço com capacidade institucional e musculatura para uma coisa dessa é o Supremo. E talvez ele tenha feito bem. Antes de jogar para o Davi, eu faço um comentário. Eu vou me unir, vai ficar um 3 contra 1 aqui, Gleiser. Como bom liberal, por mais que eu reconheça o espaço acadêmico para discutir uma hermenêutica de emergência, inclusive tem uma sessão no meu naquela minha dissertação sobre isso. Mas assim, eu olho para esse tipo de coisa e eu para mim tem que seguir as regras no mais estrito domínio possível para evitar que a população enxergue aquilo ali de alguma maneira ilegítimo, porque eu acho que a importância, a gente não precisa nem ressaltar o tamanho da importância desse julgamento, né? Mas, Davi, antes a gente partir próximo, suas considerações. Então, assim, voltando à sua pergunta, acho que houve sim uma mudança, já com o horizonte, ou melhor, a mudança da compreensão do foro, acho que já estava encomendada para o caso Bolsonaro, mas isso funciona conforme o vento. Houve também no passado uma mudança sobre a compreensão de extensão de foro para manter Flávio Bolsonaro, num problema jurídico penal que ele tinha, no TJ do Rio. Acabou livrando ele, né? Bem no começo do governo Bolsonaro. E, se não me engano, o autor dessa lesão foi o Gilmar Mendes, né? Então, eu acho que a gente tem uma discussão justo-filosófica aqui muito interessante, que me parece, né? O desenho das instituições ele só pode ser feito a partir do pressuposto de que os agentes são minimamente razoáveis. Você não consegue fazer um desenho institucional imaginando que as pessoas são absolutamente egoístas ou absolutamente vis, né? Nenhuma instituição é possível. Então, quando o Rubens fala que sim, o Supremo mantém parte da discricionariedade tem a ver com uma posição de sobrevivência, de manutenção das próprias condições democráticas, é ruim do ponto de vista da gestão do sistema. Então, meu lado liberal concorda com o seu, né? Mas eu também não sei se isso também nos colocaria numa posição de ingenuidade que, no limite, um apreço excessivo em situações extremas à legalidade se torna absolutamente ingênua quando o que está em jogo é a própria condição para que a legalidade exista, né? Mas, enfim, eu não tenho nenhuma formação filosófica, eu não vou entrar nessa seara, tá? Agora, foro vai e volta, mas com mais
desregramento é a fixação do órgão julgador, voltando à sua pergunta sobre a turma, né? Vocês vão se lembrar de um ruído enorme, para não dizer outra palavra, que houve entre o Fachin e o Gilmar por ocasião do Moro. O Fachin, O Gleiser tem quase uma biografia sobre isso aí. pois é, o Fachin era relator na turma, afeta um habeas para o pleno, né? Então, sem nenhuma fundamentação. Muda o órgão julgador no meio da coisa, em parte para reconhecer uma tese de incompetência que já estava amplamente superada com o voto vencido do Fachin, que ia anular os processos do Lula. Só que ele, né, nesse pacote, declarava perda de objetos de outras questões de julgamento, e aí estava a joia da coroa para o Gilmar, que era a questão da parcialidade do Moro, né? Este ruído pode ser lido sob várias óticas, eu só vou chamar a atenção que uma das raízes desse problema é essa compreensão de que tanto faz onde vai julgar. Então há um desenho a priori, mas tem sempre uma regra subsidiária dizendo não, mas o relator pode afetar para o pleno, né? O inverso é um pouco mais complicado. Então, Davi, desculpa, essa é a cena que o Fachin, me corrija se eu estiver errado. Aquela ideia de vão-se os anéis, ficam os dedos, né? O Fachin estava tentando entregar o Lula, mas preservar o legado da Lava Jato e continuar ali preservando os resultados, né? E o Gilmar entrou na disputa dizendo que não, era para acabar com tudo, isso. Só que havia, grosso modo. né, duas ações diferentes correndo. Acho que dois hábitos não tenham mais clareza, com relatores diferentes, com impactos diferentes. E aí, quando essa questão é levada em questão de ordem, plano e tal, vários ministros, não me engano, o próprio ministro Fux, que, salvo o melhor juízo, era o presidente da corte, dizendo que a turma, que é o órgão fracionário, pode ir para o pleno e tal. Bom, agora o Fux não pode, então, ficar surpreso quando o ministro Alexandre quer fincar o pé na turma, porque eles mesmos contribuem para essa fluidez que eu acho excessiva, ou que, no mínimo, deveria ser fundamentado. Nós deveríamos ter um controle público do que está levando ao deslocamento, porque há situações saudáveis. Primeira turma julga um tema de um jeito, a segunda de outro. Nós não temos embargos de divergência como tem no STJ. Então é absolutamente plausível o ministro falar, escuta, esse tema está dividido, estou afetando o pleno para a gente uniformizar, perfeito, essa é a função da corte, né? Agora, no mesmo caso, eu vou levando e vindo conforme as condições geopolíticas do caso, mina na substância a imparcialidade do juiz. O juiz não deveria estar tão pessoalmente comprometido com o resultado do julgamento, né? Mas é isso, já falei muito. Pequeno parênteses, né? Naquele caso, né? Você tinha o cenário muito demarcado que, em relação à Lava Jato, Fachin, que era o relator, perdia na turma, ganhava no plenário. E aí, nesse embate que ele tem com o Gilmar muito grande para ver se havia uma nulidade relativa ou absoluta dos processos da Lava Jato, era isso também, né? Estava em jogo, além do simbólico, joga para o plenário, e o plenário, que estava na maioria com o Fachin, fala, é discricionariedade absoluta do relator. Não tem que fundamentar, não está a voto. Então, a ironia, né, de que nas raras vezes que eles fazem uma regra, foi uma regra pela liberdade absoluta do relator. Então, não tem crítica jurídica possível à decisão do Alexandre de manter na turma. Essa é a ironia gigante. Luísa, começar com as provas agora. Os advogados, eles alegaram ali um cerceamento de defesa, né? Porque o processo foi muito célere, muitos documentos, assim, né? A crítica, ainda que a crítica tenha que ser mitigada, né? Porque eles diziam, tinha 1 trilhão de terabytes de documentos ali, como se fosse tudo em papel, né? Como se os caras estivessem lendo a biblioteca de Alexandria todinho. Mas, assim, tinha vídeo, tinha muitos arquivos e tudo, mas, assim, muita coisa. Alegaram isso. Alegaram ainda violação a sistema acusatório, alegaram violação a juiz natural.
dentre o que foi alegado pelas defesas e como o STF respondeu? Bem, vamos lá. Acho que a tese mais forte da defesa no que diz respeito às provas é a falta de acesso à prova, e por muito tempo ficou um vai e vem entre defesas e Supremo. Eu acho que o ministro Alexandre, de propósito, fingia não entender o que a defesa estava alegando, que é a discussão se você tem que ter acesso a tudo que está nos autos, portanto, todas as provas nas quais a denúncia se baseou para apresentar a acusação, e isso tinha desde o começo. Então, quando a defesa falava, eu não tenho tudo, o ministro Alexandre voltava e falava, olha, mas vocês têm, tá tudo ali, eu já apontei todos os links. E né, ficaram nesse vai e vem por algum tempo, quando que, na verdade, a defesa alegava não era a falta de acesso às provas que basearam a denúncia, mas falta de acesso a todo o material que foi apreendido na busca e apreensão e que não foi de interesse da acusação. Essa alegação faz todo sentido, é óbvio, e o Supremo já é, tem jurisprudência nesse sentido, que a defesa tem que ter acesso a tudo e não só o que a acusação acha que é o melhor para acusar. Justamente porque se você tem acesso a tudo, você consegue eventualmente contextualizar algo que, no melhor dos olhos da acusação, diante de eventual contextualização, mostre que aquela imputação, aquela hipótese acusatória é, não é verdadeira. Portanto, é óbvio que a defesa tem que ter acesso a tudo, e por muito tempo, durante o julgamento, até foi lá para depois do recebimento da denúncia, que o Supremo, então, diz, ok, vocês vão ter acesso a tudo, e gera esse imbróglio, que daí é o problema que a defesa diz que não teve tempo de acessar esse material, porque os links vão chegando mais ou menos, determinado e-mail não abre, e esse tipo de coisa, e no final das contas a defesa teve acesso a parte do material um dia antes da audiência, outros depois da audiência de oitiva das testemunhas. É grave. É, Nessa conversa nossa sobre um pouco de hermenêutica e excepcionalidade deste caso, é, já entrando um pouco nessa discussão, a gente não está falando mais do pré-eleição, a gente já está, né, a democracia está, né, corre risco sempre, mas a gente está falando de um pós-eleição, Jair Bolsonaro inelegível e o processo em curso e o Supremo andando com o processo. Ou seja, não é que dá mais alguns meses para a defesa acessar a prova, acabaria, ruiria, né, com a democracia naquele momento. Acho que era o tipo de coisa que deveria ter sido feito, foi rápido demais. A defesa precisa sim poder ter tempo para olhar todo o material, e aí eu acho muito ruim a justificativa do Supremo, depois já no julgamento, para dizer que não houve nenhum tipo de prejuízo à defesa, quer dizer, bom, a defesa não apontou nada também naquele material que pudesse contextualizar determinado fato, mas de fato a defesa não teve tempo para olhar todo o material e fazer esses apontamentos. Então, acho que é grave. O cerceamento não acho que teria mudado, porque de fato, até hoje, não apareceram grandes provas nesse material que a defesa pode estar acessando até agora, né? Agora com um pouco mais de tempo para eventualmente apontar, olha, surgiu aqui aquela conversa, essa conversa nova mostra que a reunião ministerial, essa que a gente comentou aqui no começo, que é talvez das mais fortes provas da tentativa de golpe de Estado, não aconteceu, ou que tem essa prova de que mostra que Jair Bolsonaro estava em outro lugar e disse, não é para a gente falar com o exército, eu não quero, eu não vou ficar. Eu confio na democracia, deixa o Lula ser presidente. Essa prova não surgiu. Acho que não seria problemático dar ali mais algumas semanas, talvez um mês, para a defesa analisar esse material de novo, conferindo maior legitimidade e não prejudicando tantos outros processos que não serão os processos do
de Jair Bolsonaro e de tentativa de golpe, que agora os juízes de primeiro grau vão olhar para esse caso e dizer, bom, não precisa ter acesso a prova nenhuma, e os réus, coitados, todos os outros que não estão com seus julgamentos televisionados e comentados pelo Brasil inteiro, vão ficar sem acesso a essa prova, em que em muitos casos é muito relevante essa alegação e importante para rebater a acusação, que tem todo o poder, a acusação tá com tudo aquilo na mão. Quanto tempo o Gonê teve para analisar todo esse material e pegar ali o que mais importante para a acusação? Então, acho que essa era uma tese forte de Construir sua defesa. novela, né? Pois é. Pois é. E aí, a outra tese que eu acho que é forte também da defesa é a possibilidade da defesa ter participado da inquirição e das audiências dos outros núcleos. Sei que isso atrapalha, demora mais, mas é o tipo de coisa que faz sentido. E ali sim a defesa colocou várias perguntas que poderiam ser importantes. Bom, você tem ali o núcleo central, né? É, agindo entre eles, mas você tem várias partes da denúncia que acusam e imputam interações entre pessoas desse núcleo central, o ex-presidente Jair Bolsonaro é um deles, com pessoas de outros núcleos que estão sendo julgadas depois. É importante que a defesa possa participar dessas audiências com voz, com falas e com perguntas. Acho que isso, e neste ponto, a defesa apontou várias perguntas que poderiam ter sido feitas ou várias provas que poderiam ter sido produzidas nessas audiências e não foram. Deixa eu jogar uma pro Gleiser agora. Gleiser, última vez que você teve aqui foi uma mesa redonda também. Eu, virtualmente, claro. Eu, você, a Ana Laura e o Oscar. E eu fiz uma pergunta pro Oscar, isso já tem, acho que tem mais de um ano, viu? Eu fiz uma pergunta que eu faço novamente agora. E aqueles inquéritos? Quando é que acaba? Eu acho que, Davi, essa é a pergunta que vai poder continuar sendo feita, Desculpa só infelizmente, por acrescentar. muito tempo. A minha pergunta foi porque a Luísa estava tocando num ponto e ela Sim. dizer, olha, já passou a eleição, o STF já matou no peito, ele já está cuidando de tudo e ainda está lidando como se a gente estivesse num momento em que a democracia estivesse com arma na cabeça naquele momento. Sim. Eu acho que, e eu entendo perfeitamente o que você está falando, e acho que, assim, não tem problema nenhum em dizer que esse julgamento, como os inquéritos que estão no Supremo, que estão sob coordenação do ministro Alexandre de Moraes, não atendem aos padrões adequados de devido processo legal. Tem falhas de devido processo legal. Alguns mais graves, outros menos graves. Mas que, de modo geral, não me parece que o ministro, se fosse, sei lá, confessar alguma coisa, ele se importa muito com isso. Né? Me parece que ele acha que é um mal menor, que ele tem uma convicção e, de alguma maneira, encampa ainda, né, sobrevive o espírito da Lava Jato. Ali no Supremo, o Alexandre de Moraes, de alguma maneira, encampa ainda essa ideia, né, de que a defesa está atuando para atrapalhar o processo, que é sempre uma chicana, que não quer perseguir a justiça. É muito mais nesse sentido um promotor do que juiz. Acho que atua nesse sentido. Acho que uma outra coisa a ser contraposta a isso é aonde no Brasil se atende com vigor ao devido processo legal? Na academia e na prática forense. Então, é uma ironia que tinha desde o mensalão. Né? Fala, pô, no mensalão não se ouviu isso, não se ouviu aquilo. E você fala, bom, olha nos TJs. Como são as audiências, como são os julgamentos, como são o acesso à prova, como que é a oitiva dos advogados, como que é a paridade de arma. É sempre o juiz conversando com o promotor e tendo a sua convicção ali. Tanto é que quando saiu a Vaza Jato, todo mundo disse, não, isso aí acontece todo dia em todas as varas do país, né? É isso, eu acho que a defesa foi essa. Isso é corriqueiro, isso é ordinário. Então, a gente tem que sempre colocar. Então, acho que um lado do que a gente tem que fazer é sempre colocar um alto parâmetro desses ideais que a gente quer que sejam seguidos, do Estado de Direito, do devido processo legal, tudo mais. Agora, o que me pega um pouco é o pessoal que não está nem aí para esses valores, que não está nem aí para a consolidação e a melhora do sistema institucional e aproveita
que as instituições sociais trabalham abaixo desses padrões ideais para deslegitimar tudo que elas fazem. E aí é um problema. Então, assim, de um lado, temos um problema de devido processo legal no Supremo, na Justiça em geral, não é isenta de críticas. E, de outro lado, você tem problemas desde o início do inquérito das fake news e que você tem também outros do acesso à ampla defesa. E, assim, uma certa resistência do Supremo a finalizar a volta à normalidade. Acho que ele não Posso só consegue mais. fazer. Desculpa, Sim, desculpa, Rubens, você desculpa. terminou? Não, mas Não, fala, termina. e mais o outro lado também é um pouco assim, não dá para imaginar que você tem um Supremo que é alienígena à cultura jurídica do país. É o Supremo desse país, dessa cultura, com esses livros, com essas faculdades, com essa realidade forense, com esses magistrados, promotores e advogados. Então, assim, dentro do que... Então, assim, às vezes fala assim, o Supremo é um lixo, comparado com o quê? E olha que minha carreira é falar mal do Supremo. Mas com qual? Com o que você está? Com o que você acha que você seria juiz? Qual outra Suprema Corte do mundo você está mirando, que é exemplar, que é maravilhosa, que segue essas coisas? Então, eu acho que é muito difícil o nosso papel, porque a gente tem que fazer a crítica institucional, mas, ao mesmo tempo, tolher um pouco o que é esse pessoal meio aproveitador, de ocasião, que não está interessado em melhora coisa nenhuma. Então, esse é o difícil de equilibrar. Eu só queria muito rapidamente falar sobre. A gente falou bastante sobre Lava Jato. Concordo plenamente com você, Rubens, mas na Lava Jato a gente viu em determinado momento o Supremo ter um padrão alto de respeito às regras processuais às custas de anular diversos processos. E naquela época, né, o campo progressista muito também apegado a essas regras e que agora no Bolsonaro tudo bem, é assim, todos, Isso. não estou dizendo que é você, tá? Obviamente que Não, não. é uma Mas lealdade estou dizendo justamente instrumental. É que isso que eu a falo. ocasião joga para os dois lados. Era É isso. isso. Eu acho que está correta. Acho que né, a direita, a esquerda, a comunidade jurídica, inclusive, tem aderido a esses valores de maneira puramente instrumental. É falar, liberal de verdade, garantista de verdade. Mais ou menos, né? Eu acho que é um pouco isso. Quando tem a ocasião, vale muito a pena, ou devido processo legal é mero detalhe, e depois é a coisa mais sacra do mundo. O Supremo, inclusive, ataca a Lava Jato depois de chancelar por anos, né? Assim, essa é a ironia. E são agentes jurídicos que não se constrangem em fazer isso. Tem um fato da nossa história, que é o julgamento da cassação da chapa Dilma Temer, em que o ministro Gilmar Mendes tem um voto no processo enquanto a Dilma é Por presidente excesso pela de cassação, inocentados por excesso de provas, né? e depois, no mesmo caso, ele tem um outro voto, quando o Temer é presidente. Então, é isso. Esse é o jogo, né? Em grande parte. E a gente tem que sempre ver se ele está sendo arbitrário ou não, bem feito ou não, e fazer a crítica enquanto que ele falta a ele atender esses padrões. Falta muito, mas também, assim, a gente tem que pontuar que é um Supremo real. E honestamente, comparado com os outros Supremos do mundo, está na média. Davi, eu vou tocar para você agora delação do Mauro Cid. Uma sua visão mais geral e um ponto em específico. Dois, na verdade. O primeiro é que reclamaram muito que ele deu a delação 50 vezes e que disse que foi acrescentando fatos, né? E aí teve aquela discussão entre o... Não uma discussão, né? Uma discussão por votos, né? O Fux disse que foram 37 delações diferentes, aí depois o Alexandre diz, não, foi uma delação que foi acrescentando. Em que medida isso daí é problemático ou não? E o segundo ponto, acho que vão ser três, eu comecei achando que era um, aumento dois. O segundo ponto seria em que medida aquela delação sustenta o processo, porque teve muita gente que disse que não, mesmo se tirar o Mauro Cid ali, tá tudo certo, a gente já tinha provas suficientes para condenar sem isso. E o terceiro foi aquela entrevista que ele deu para Veja, né? Que aquilo ali, meio que o pessoal dizendo, o Alexandre de Moraes está ameaçando. Não, não acho que o Alexandre de Moraes ameaçou, tá lá gravado, não foi uma ameaça. Mas, assim, aquele ato ali, ele meio que mancha um pouco da ideia de que aquilo ali era meio que era voluntário ou não, né? Então, vamos nós ser os
mais que 2 centavos? Vamos por partes, então, como diria Jack. Obviamente, esse número 9, 11, é tudo retórico de gente que sabe que está falando bobagem, né? O que acontece num processo de colaboração, quando você tem mais de um fato a relatar, inclusive você estrutura a documentação a partir de relatos. E ouve por bem a autoridade policial ouvir em sessões, em blocos, o que é absolutamente inteligente, porque possivelmente daquelas diversas sub-relatos, digamos, vão surgir diferentes procedimentos. Então, em vez de você ter um áudio de 24 horas sobre todos os assuntos, em todos os inquéritos, você vai ter áudios e audiências, enfim, quebradas. Agora, dito isso, em algum momento foi preciso chamar o Cid de volta. E aí, você falou em entrevista na Veja, acho que aquele áudio que vazou e a Veja publicou, né? Em que ele dizia ter sido pressionado e tal, né? Bom, ele é chamado a se explicar, né? E ele dá uma interpretação plausível, que é, olha, eu estava sofrendo um caminhão de pressão, era um desabafo. Eu acho até que ele não é sincero, não, tá? Eu acho que ele manda esse áudio mesmo para se desculpar com a caserna, para tentar limpar a barra dele com as Forças Armadas, né? E Davi, desculpa acrescentar, mas assim, na medida em que ele é pressionado, eu questiono qual é o tipo de pressão. Porque se a pressão é dizer, olha, tua mulher tá no jogo, teu pai tá no jogo, porque ele tirou aquela foto maravilhosa que ele aparece no reflexo das joias, né? Nível intelectual do generalato brasileiro, assim, estupendo, QI 2 dígitos batendo muito. E aí eu fico na dúvida. É pressão eu dizer que eu reforçar, dizer, olha, se tu fizer uma delação, teu pai não entra na reta, tua mulher não entra na reta. Não, não, não. Eu acho que este áudio é antecedente à primeira vez que ele é chamado a se explicar na colaboração, né? E a pergunta é: e aí? Qual que é a verdade? Você foi forçado ou não? Eu como juiz, isso está na lei, eu tenho o dever de verificar a voluntariedade, né? E aí ele diz: não, não fui pressionado. Aí ele dá uma historinha de que aquilo foi gravado sem a consciência dele, tá? Mas o que importa é que na presença do advogado ele disse que não foi, né? E houve um segundo momento, se eu não estou enganado, acho que ele foi chamado 2 vezes. E a segunda teria a ver, se a memória não me trai agora, com omissão dolosa em relação à participação do Braga Neto. E aí ele explica, aprofunda, e é nesta vez que vaza, ou se dá publicidade, vaza não, porque o Alexandre sempre deixou esses conteúdos abertos, né? A advertência. E aí não tem nada de pressão, constrangimento, né? Ele está lembrando o que está em jogo caso ele perca a colaboração, né? Então é um lembrete, ainda que possa soar áspero, mas verdadeiro, do que pode acontecer se ele for omisso, se ele não ser a verdade e tal, tá? Dito tudo isso, eu acho que o Supremo foi muito leniente com a colaboração do Mauro Cid. Não porque teve 9, 10, 11, 13, isso é bobagem, né? A defesa, salvo engano, do Bolsonaro, mas também do Braga Neto, suscitam a questão de uma rede social da mulher dele, que teria servido como meio de comunicação, né? Ele, assim, sem conhecer os detalhes, ele parece um colaborador relutante. Não acho que tenha mentido. Eu acho que ele não queria ter dito tudo aquilo que disse, né? E acho que só foi Mas acho que ele dizendo na foi medida em que iam achando mais coisa, né? isso. Mas isso é causa para rescisão do acordo. Omissão dolosa. O que acontece muito, Davi, você vai e relata um monte de coisa. Depois de um mês, você é chamado e fala: ó, tem
uma coisinha aqui, lateral. Putz, é verdade. Esqueci desse fato, tal, porque a memória humana tem o seu limite, né? Então, esses reconvites para complementação, eles são do jogo, né? Agora, eu sempre digo para os meus clientes, ou se defenda ou colabore. A meia colaboração é o pior dos mundos, porque você se expõe para toda a prova que está produzindo, então, e a decisão de colaborar não é simples. Eu acho que no final do dia, o que protegeu a rigidez da colaboração do CID é que o Supremo não queria um problema a mais na vida deles. Anular a colaboração do CID ia ser muito problemático, né? É, agora, eu acho que eles realmente têm uma. Eles talvez precisassem. Acho que a grande função do CID foi a partir de um caso idiota do cartão de vacinas, eles conseguiram ir puxando o fio da meada, né? Então, Eu acho que é sempre importante a gente lembrar disso aí. Toda a trama golpista foi descoberta apenas por causa dessa bobagem de um cartão de vacina falsificado. é isso. No final do dia, o grande estopim foi esse, né? Fantástico. Cara, se a gente tivesse. Eu lembro quando House of Cards estava em alta, quando tinha na primeira, segunda temporada, e aí faziam aquelas montagens do House of Cards em Brasília, né? E aí com os nomes dos políticos da Lava Jato. E aí, em certo momento, quando a Lava Jato ia acontecendo, o Netflix pegava e fazia comentários, a conta do Netflix no Twitter. Tá difícil competir, Brasil. Porque se a gente colocasse tudo o que aconteceu aqui no roteiro de uma série, eu acho que quando chegasse na segunda ou terceira temporada, a galera parava de assistir e dizia assim: não, não tá verossimilhante. É O isso. roteirista perdeu a mão. Como é que os caras, no topo da cadeia alimentar da política, se entregam pra uma besteira dessa? É, Mas, Davi, você não, não, concluiu? mas é isso. Eu acho que houve provas independentes depois. De novo, para mim seria suficiente, salvo se alguém provasse que ele está mentindo, a declaração do Freire Gomes. Para mim, bastaria esta única prova de acusação para uma denúncia por tentativa de golpe. Claro, não contra os sei lá quantos que foram, 40, acho que coisa de 7, não, 35, não importa. Não sei se contra todos, né? Mas certamente para o núcleo central seria suficiente, né? É, é isso. Vamos fazer um giro agora. Eu quero começar com o Gleiser. Centro probatório, já pegando um gancho no que o Davi falou. O que prevaleceu? O que é robusto e o que é menos robusto na tua leitura, o Gleiser? Cara, eu entendo a tese do conjunto da obra. Eu entendo o problema que está sendo suscitado. Eu acho que tem, para mim, o momento que eu preciso conversar com alguém e falar assim, se teve tentativa ou não teve tentativa. Para mim, o negócio é a reunião com os chefes das Forças Armadas. Para mim é isso. Uma pessoa que é casada, foi para balada, chamou a outra, né, tem o cônjuge, chamou uma pessoa qualquer para ir para um motel, outra pessoa fala, não, ela tentou trair, né? A outra pessoa não deixou, ela enveredou os melhores esforços. Eu acho que ele enveredou os melhores esforços. Acho que a discussão da minuta, acho que o detalhe do plano Punhal Verde e Amarelo, o grau de detalhe, isso foi muito surpreendente, porque antes é isso, um plano, cogitaram matar. Não, peraí, você tinha, foi discutido com o presidente, munição, quantas armas, quem ia, como que ia fazer, se ia ter tiro, se ia ter facada, se ia ter tiro, né? E no último minuto tem essa mobilização, né? Então, e as omissões, né? A tentativa de criar um ambiente conturbado após a perda das eleições, que teve paralisação, caminhoneiro, etc. O que ele faz? Ele sumiu, ele não fez um discurso de perder a eleição. Né? Até, acho que muito covardemente, para quem estava ali esperando, os apoiadores do presidente estavam esperando um discurso, né? Lembra que foi fraude, apagou a luz do palácio, né? Ela sumiu e outro dia, outros dias depois apareceu. Enquanto isso, o pau comendo solto no país, ninguém sabia o que ia acontecer, uma sensação de segurança extrema
e daí dias depois, onde parece que não vinga uma intervenção das Forças Armadas, ele faz uma live bem assim, para dizer que está falando, que não está gostando. Ei, pessoal, que tal a gente meio que, talvez, se vocês quiserem também parar com essa história de paralisar o país? Pra, né? Estava tendo um conflito social, né? As torcidas organizadas estavam indo tirar a barreira, volta por bolsonarista na estrada. Né? Então, eu acho que essa retomada do conjunto da obra, por mais que eu entenda também que fracionar por limites fique muito mais coerente com a dogmática penal, eu acho que ter dois julgamentos talvez seria uma aposta arriscada e difícil, institucionalmente desgastante. E segundo, isso tem um documento de memória também. Alguém vai pegar e vai precisar relembrar tudo o que aconteceu, tudo que foi feito. Não é que teve um dia só uma reunião. Aquilo é a coisa mais concreta, material e irrefutável e que permite a gente falar, olha, isso não é perseguição, não tem historinha. Tá aqui, ó, irrefutável. Mas eu acho que é isso. Foi algo que foi ganhando musculatura, tom, e o tempo todo vinha sendo trazendo gente. E descobriu quem que entrou nessa? O Anderson Torres. Ah, o Paulo Sérgio Nogueira embarcou nessa. Depois, ao que parece, meio que quis desembarcar e, inclusive, foi um dos responsáveis pela hesitação do Jair Bolsonaro. Pô, temos prova, né, do que todo mundo fez, do que o general Heleno, fora do governo, saiu lá da formatura da filha, ou do baile de formatura da filha, pega um avião da FAB para discutir com o presidente o plano de golpe. Né? Então, ter essa riqueza de detalhes no voto da maioria, todos nós tivemos acesso sobre como funciona um golpe. Não é um plano concatenado, não é que junta 6 pessoas e fazem, é esse processo de que um núcleo que não quer se desprender do poder vai aos poucos tentando erodir o sistema e trazer para o seu lado, criando uma crença de que é possível, e aumentar no alto oficialato, em agentes públicos e na população daqui. É possível, não dá pegar nada. Tanto que você pega no 8 de janeiro, e que as pessoas estavam se transmitindo nas lives, fazendo. Elas não estão falando, estamos aqui no protesto para mostrar que a Praça dos Três Poderes é nossa. Não, golpe de Estado, intervenção. Blá, blá, blá. Essa crença que foi fomentada conscientemente, inabilmente, hesitantemente, com falhas e com improvisos. Mas esse é o plano. Então, tem essa transcendência do julgamento. É um documento histórico. Luiz, eu quero jogar para ti, fazendo o advogado do diabo agora. O tipo penal, ele exige violência e grave ameaça. Por mais que eu reconheça que você fazer o planejamento do punhal verde e amarelo para assassinar 3 autoridades da República caracteriza isso de maneira sociológica, de maneira incontestável. Se eu fosse advogado, que eu não sou, eu sou assim, né? Eu sou assintomático. Eu tenho AB, mas não pratico. Eu argumentaria que a violência expressa ali no tipo penal, ela exige uma materialização que seja perceptível pela pessoa que vai sofrer. Ou seja, no caso do Alexandre de Moraes ali, ele só soube do punhal verde e amarelo depois que já estava tudo desbaratado. Depois que já tinha tudo fracassado. Depois que não... Eu acho que, na minha interpretação, se a gente precisasse de violência, se a gente fosse fazendo um advogado do diabo, claro, eu acho que a gente precisaria fazer o concatenamento, como foi feito, né? Do 8 de janeiro, com uma tentativa final, que aquilo ali sim tem violência e grave ameaça. Meu argumento faz sentido do ponto de vista penal? Ou é muito forçado? Ele faz sentido. Tem gente que argumenta até de forma mais Mas, rígida desculpa, né? que Mas só você. lembrando, a gente tá, para os nossos ouvintes, né? Sim. Pode fazer sentido, mas lembrando, a gente está construindo uma jurisprudência sobre golpe de Estado que talvez seja o mais grave dos crimes dentro de uma república democrática. Só para lembrar, né, para quem estiver ouvindo a gente, isso tem que ser levado em consideração. Desculpa ter te cortado, Luísa. Imagina. Mas tem gente que argumenta que a violência tem que estar em curso, não só perceptível, ou seja, para a configuração desses crimes, você tem que ter uma tentativa de golpe, sim, você não precisa, obviamente, ter conseguido dar o golpe de Estado, mas você teria que já ter
a violência ou grave ameaça em curso, como, né, o que a gente viu no 8 de janeiro. Eu acho essa interpretação problemática, é uma interpretação muito rígida desse tipo penal. Se você precisa ter o tanque na rua, justamente toda a ideia de que você criminaliza e antecipa a criminalização, você criminaliza a Exigir uma ata tentativa, lavrada, né? é justamente porque o problema é já precisar ter o tanque na rua, você vai ter muita dificuldade de depois conseguir, obviamente, julgar essas pessoas, etc., porque o golpe vai se materializar. Dito isso, acho forçado o que o Supremo fez, que foi dizer em determinado momento que já se executava, já tinha se dado início à execução desses crimes nas lives do Bolsonaro. Acho que as lives do Bolsonaro são importantes, eu concordo com o Rubens sobre a questão do conjunto da obra e documentação de tudo que ocorreu, mas eu acho que ali a gente não pode dizer que se iniciou a execução dos tipos do 359, LM, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E o 7 Agora, de janeiro de 21, o discurso dele na Paulista, na sua leitura? acho que não tem início da execução, porque você tem que, na minha visão de interpretação desses tipos penais, você tem que já tentar algo que envolva violência. Acho que a violência não precisa estar em curso. Por isso que, e aqui concordo plenamente com o Davi Tangerino, que é por isso que você, naquele momento em que você tenta sentar com as Forças Armadas e diz, vambora, e eles dizem não, ali você tem uma tentativa com violência e grave ameaça, porque o envolvimento das Forças Armadas, ele obviamente é mediante grave ameaça ou violência. E aí, tentando arrematar isso com a pergunta anterior sobre o que é frágil, acho que a gente tem violência e grave ameaça em curso no 8 de janeiro. Não acho que a gente precisava colocar o Bolsonaro no 8 de janeiro para dizer que houve tentativa de golpe, tentativa de abolição. Acho que se tem uma fragilidade é essa. Eu acho que é frágil a relação do Bolsonaro com o 8 de janeiro. Não acho que ela é inexistente, acho que tem alguma, mas acho que ali ele estava mesmo muito hesitante, muito fora da jogada. Ele está dentro antes e justamente por essa interpretação de que é a que eu acho mais plausível, de que você precisa ter um plano em curso que envolva violência ou grave ameaça, você resolveria isso com a reunião das Forças Armadas e não precisaria de tudo aquilo, aqueles, né, para quem assistiu às sessões de julgamento, os slides mostrando o ministro Alexandre dizendo, olha a violência aqui, precisava disso. Agora, e só fazendo mais um ponto, e depois eu paro, prometo, que eu acho que a redação dos nossos tipos penais, já que a gente está conversando sobre isso, é antiquada, não é, né, a gente já sabe na ciência política que não é assim que se dá golpe de Estado. Justamente se dá o golpe de Estado minando sem violência as instituições, com as lives, com é, as falas, ou como você vai, né, disseminando fake news, você consegue muito mais abalar um Estado democrático de direito hoje assim, do que de fato com tanque na rua, até porque acho que a nossa democracia estava em risco, mas era de se imaginar que mesmo que se os 3 comandantes das Forças Armadas tivessem dito vamos embora, se teria sido tão simples assim dar um golpe de Estado quanto se imagina. Acho que a gente teve a chance de fazer e de criminalizar essas condutas de forma mais alinhada com o que hoje se vê das formas como né, se corroem as democracias, que é sem a violência, que é por meio das falas, né, disso que o Bolsonaro tem feito e fez desde o início do governo dele. Davi, pegando o gancho no que a Luísa falou sobre a reunião dele, eu queria pedir que se você elaborasse um pouco o seu raciocínio. Por que que você acha que aquilo ali é suficiente? Como é que aquilo ali, do ponto de vista penal, da tipificação, caracteriza toda a violência? Pois acho que antes a gente olhar para a violência ou grave ameaça, a gente tem que olhar para o verbo tentar, né? Que é uma escolha legislativa muito ruim, como bem pontua a Luísa. O direito penal americano, né,
que a gente fica muito repetindo, que é com base em precedente e tal. Case law para direito penal é basicamente aqueles crimes muito comuns e rotineiros, estupro, homicídio e tal, né? O US Code tem uma lista enorme de crimes, todos tipificados. E eles se valem de uma figura que, para este tipo de crime, eu acho muito mais pertinente, que é o conspiracy, que é você reunir pessoas com a intenção e a capacidade idônea de chegar a um resultado. Toda essa nossa discussão teria morrido se esse fosse o desenho do tipo. Mas o tipo está aí e a gente tem que viver com ele, né? E aí nós tivemos uma longa e por vezes qualificada discussão, e acho que era o campo, tinha um ou dois campos possíveis de a defesa disputar, um era esse, e foi o caminho que o Fux abraçou, né? Que é o limite de atos preparatórios e tentativa, tá? Eu não vou ingressar nesse lado, que ele é um pouco mais espinhoso, mas é muito tranquilo dizer o seguinte: a tentativa está em algum lugar entre os atos preparatórios e a consumação, né? E aí eu vou retomar a reunião com o comando das forças, em que se apresenta uma minuta e o Freire Gomes fala: olha, se isso envolver impedir a posse, tô fora. Ou vou te dar voz de prisão, não importa. Se Freire Gomes tivesse dito sim, o golpe estava consumado. Por que o golpe estava consumado? Porque nós não teríamos força, no sentido empírico da palavra, para resistir a este golpe. Nós não teríamos, né, um corpo institucional armado, dotado de violência, para resistir às Forças Armadas. Então, nós tivemos, portanto, a segundos do golpe. E me parece, então, que é difícil sustentar que a segundos do golpe já não fosse uma tentativa. E posso falar, mas posso fazer um acréscimo, David? Por Desculpa te favor. interromper, porque eu estou falando muito, né? Mas e quando teve essa negativa do Freire Gomes, apareceu no protesto também. E por meio do general Heleno, havia uma incitação da BA, do Exército, para ficar cobrando do Freire Gomes uma mudança de posicionamento. Então, houve uma estratégia, não foi tipo, não, né, tipo, não é não. É tipo, É. vamos lá, houve uma insistência. Então, quer dizer, eu estou convencido de que o verbo tentar se aplica aqui, né? Agora vamos à parte da violência ou grave ameaça, né? O golpe, tal como imaginado, só chegaria à sua consecução por meio da violência, tá? Mas tudo bem, nós não nem precisamos da violência. Grave ameaça, né? Grave ameaça a quê? Né? Quando os tipos penais dizem respeito a um ato incidente sobre uma pessoa, classicamente eles contêm a palavra alguém. Matar alguém, né? Violência contra a pessoa, porque excepcionalmente tem violência contra a coisa, lá no crime de dano qualificado e tal, né? Então, grave ameaça neste tipo penal não é a ninguém, né? Portanto, grave ameaça a quê? À ordem democrática. E me parece que quando você está fazendo um golpe que envolve as Forças Armadas, a grave ameaça à ordem democrática está colocada. Porque nós temos que separar o nível de interpretação conforme a circunstância fática. Isso, num primeiro momento, pode parecer contraditório, mas eu vou tentar mostrar que não, né? Imaginemos agora que um grupo de policiais militares no Distrito Federal tentassem dar um golpe, né? Tomar a Praça dos Três Poderes e tal. Isso é substancialmente diferente de um golpe que envolve as Forças Armadas, precisamente porque nós temos um aparato estatal capaz de resistir a esta tentativa de golpe. Ah, Davi, mas
as circunstâncias e os agentes não deveriam influir na interpretação do tipo. Não é verdade. Não é verdade, né? Se eu disparo contra Fazendo o Rubens... uma comparação bem troncha, mas é que nem a análise de liberdade de expressão. O contexto importa, né? Isso, mas olha só, por um crime comum, né? Se eu atiro contra o Rubens e ele não morre, né? Isso era o quê? Era lesão corporal, tentativa de homicídio, né? Uma das coisas que vai entrar na conta é a capacidade do sujeito. Então, é materialmente diferente se esse tiro vem de um sniper ou se ele vem de um cidadão comum, que não é um expert em tiro, né? Então, nós já distinguimos lesão, tentativa, homicídio a partir das características do fato. Nós não tem por que estranhar que isso também seja derivado para este caso. Então, dito tudo isso, tivemos a 1 minuto do golpe. Um golpe que necessariamente implicaria violência e que concretamente representou uma grave ameaça à ordem democrática, né? Então, eu não vejo nenhum problema de interpretação do tipo, salvo em relação ao 8 de janeiro. Eu quero retomar a fala da Luísa, eu acho que ela tem razão. Eu tenho para mim que, em algum momento, justamente pela... O Bolsonaro criou um monstro que depois fugiu do seu controle. Ele não teve a coragem de montar na garupa do monstro e ir até o final. Só que esse monstro ganhou vida própria, né? Você tinha um séquito de pessoas acampadas, etc. e tal. Eu acho que o 8 Dia, de janeiro só para foi... acrescentar, Davi, dia 20, acho que 27, 28 de dezembro, tem uma troca de mensagens de um cara médio escalão, parece com o Braga Neto. O cara parece pedindo um emprego para uma pessoa e o Braga Neto fala com todas as letras, né? Se a gente continuar. E eu acho que essa descrição eu nunca tinha parado para pensar, analisar dessa forma, de que aquilo ali tinha fugido ao controle do Bolsonaro. Eu acho que fugiu ao controle, mas assim, ainda estava guiado por muitas cabeças de alto escalão, como o caso do Braga Neto, né? Não, sem dúvida. Eu acho que o golpe não interessava apenas ao Bolsonaro. Então, as forças interessadas no golpe tinham o estímulo de continuar naquele movimento, mesmo com o Bolsonaro jogando parado ou fazendo o corpo mole, tá? Então, eu acho difícil esse vínculo com o 8 de janeiro. O que não quer dizer que o Bolsonaro também não estivesse torcendo pelo sucesso do 8 de janeiro, né? Porque ele poderia ter tido uma postura muito mais firme de falar, olha, game over, tomou posse, acabou. Essa fala nunca veio. Veio uma fala pequena, direcionada apenas aos caminhoneiros, e não porque ele estava preocupado com a ordem democrática, mas porque isso estava impactando a vida de setores que haviam apoiado o golpe, inclusive, né? Então, é um outro bicho, né? Então, destacar do 8 de janeiro, eu não tenho nenhum problema na adequação típica, tá? Davi, Eu posso acho tirar uma dúvida que é genuína, não é um contraponto a isso que você está dizendo, porque eu tenho muito mais dúvida na interpretação desses tipos do que qualquer tipo de certeza. Mas te ouvindo, quando você fala que basta a grave ameaça à própria democracia, né, a própria instituição democrática, é na verdade é inútil ter violência e grave ameaça na redação do tipo penal, porque obviamente que sempre que eu tentar abolir o Estado Democrático de Direito ou tentar dar um golpe de Estado, isso é uma grave ameaça à democracia. Então, no final das contas, não faz diferença para você? É uma dúvida mesmo, não tenho certeza sobre isso, mas eu fico pensando que tem que ter algo a mais, senão, na verdade, a gente nem precisaria disso. eu acho, Luiz, aqui a função esses elementos do ou acabam ajudando na interpretação de equivalência, né? Se estão no mesmo tipo, com a mesma pena, então violência ou grave ameaça tem que ter valores mais ou menos equivalentes.
E talvez a gente precisasse, talvez até o mais adequado fosse trocar por E, em vez de ou, sabe? Porque, de novo, eu junto. Então, a galoucura desobstruiu bloqueios em Minas Gerais ou a caminho do Rio, alguma coisa assim, né? Vamos inverter agora. Eu junto a galoucura para dar um golpe. Vai ter violência, possivelmente, a gente vai estar armado, etc e tal. Mas não vai ter grave ameaça. Porque por mais proficiente e temível que a galoucura seja, eles não têm a capacidade de sobrepor as Forças Armadas, né? Sabe o que me soou? Eu estava ouvindo, da primeira vez, ouvindo, e que, na verdade, é exatamente o que eu estava sugerindo sobre a hermenêutica, né? Porque é isso, violência e grave ameaça são categorias pensadas para violência contra a pessoa. Na hora que elas estão deslocadas ali, você não precisa deformar o tipo. Você vai falar, bom, o que parece que é uma adequação? Me pareceu ser uma adequação sobre a credibilidade, né? A viabilidade dessa ameaça. Então, não é uma tentativa vã, é isso. Eu me juntei com meus amigos do WhatsApp para dar um golpe de Estado. Não é, né, uma tentativa de golpe de Estado. Então, tem a ver com uma credibilidade real de uma subversão do Estado do que implica isso. Você vai lá e você caça as pessoas e tudo mais, e toma o poder com violência. Eu Deixa acho eu que é para fazer separar isso. uma pergunta em cima disso que o Rubens acabou de falar. Vamos pegar um exemplo hipotético, o 6 de janeiro dos Estados Unidos, que foi basicamente a galoucura da galera Lelé da Cuca lá, do QAnon, alguns armados, entrando para parar a certificação. Você enxergaria do jeito que aconteceu aquilo ali? O Klein Center, por exemplo, o pessoal da ciência política, eles enxergam de maneira diferente. Então, para fins de tipo penal, mas assim, o pessoal do Klein Center, o pessoal que estuda golpe de Estado, diz que aquilo ali foi uma tentativa de golpe. Se a gente fosse tentar adequar aquilo ali na sua leitura que você está propondo aí, que tiraria o ou e substituía por um e, né? E acrescentando nisso que o Gleiser falou já de haver uma possibilidade efetiva, aquilo ali seria uma insurgência e não uma tentativa de golpe? Lá, novamente, para nossa leitura do nosso tipo penal. Eu acho que eu tenderia a dizer que não foi uma tentativa de golpe, enquanto não surgir um vínculo de que aquilo era, e aí eu não conheço os detalhes, talvez ele exista, eu só não conheço, talvez você me corrija, de que aquilo não era o preâmbulo para uma intervenção estatal confirmatória do golpe. Não, isso não surgiu. Mike Pence não embarcou nessa. Exército saiu, não tinha nada disso, era só a galera lá da Cuca. Então, assim, aí é uma insurgência. Talvez subjetivamente as pessoas estivessem na esperança de que as Forças Armadas. Mas a esperança, né? O Roxin tem o velho exemplo do sobrinho que manda o tio para a floresta na esperança de que caia um raio. Isso não pode ter repercussão penal, né? Agora, eu sei que no 6 de janeiro houve alguma omissão de comunicação, talvez, e há uma compreensão a posteriori de que o FBI foi muito leniente na compreensão como terrorismo de grupos extremistas internos. Então, supremacistas brancos, tal, que tiveram um papel importante no 6 de janeiro. Mas esse tipo de dormitação institucional a partir de inimigos que não são os inimigos clássicos, eu acho que é um problema de sistema. Não me parece que vamos ignorar intencionalmente os supremacistas brancos para que no 6 de janeiro haja um golpe. Então eu tenderia a achar que não, tá? Pessoal, eu queria passar por uma parte agora. Voto do Fux. Vamos olhar supremas incoerências, né? Ô, Fux, seu voto seria ótimo se eu não lhe conhecesse de carnavais passados. Uf, eu vou começar de novo pelo Davi, porque a gente já estava discutindo aqui de uma coisa que o Fux fez de maneira muito bela, né? Que para advogados criminalistas é uma delícia. Que ele fracionou a ideia da organização criminosa em diferentes pedaços e disse que cada um deveria ser interpretado de maneira autônoma. Vamos começar por aí, Davi? Vamos lá. O voto do Fux, né? É,
acho que eu não poderia começar a comentar o voto sem marcar a, a ausência de autenticidade daquele voto, né? Porque é um ministro historicamente comprometido com pautas punitivistas, né? Então, esse arroubo de garantismo, jabuti não sobe em árvore, né? Se o jabuti está lá em cima, porque alguém colocou. Então, é um voto jabuti na tradição do Fux. Às vezes, Marco Aurélio, Celso de Mello davam votos muito corajosos, garantistas, só que eles tinham um histórico garantista por trás, né? É, o que eu teria a dizer em relação ao voto do Fux, eu vou falar em dois tempos, né? Para me contradizer depois, que é, se for para valer para todo mundo daqui para frente, eu subscrevo, mas não vai valer. E não vai valer pelo seguinte: nós nunca mais vamos aplicar o tipo de organização criminosa se nós levarmos a compreensão que o Fux estava propondo a sério, em que ele fatia tudo em microelementos, e aí nenhum microelemento isoladamente atinge status delitivo. Digo mais, nós nunca mais, aliás, nós criaríamos as condições para nunca mais um rouba-banco ser punido. Né? Porque, olha só, basta que eu monitore as ações, não realizei o roubo. O Davi impunha a arma, não realizou o roubo. O Rubens pega o dinheiro e a Luísa foge com o dinheiro. Acabou. Nunca ninguém mais responde para o roubo, porque nenhum desses atos isoladamente amonta ao tipo penal de roubo. Né? Então, eu estou super disposto. Os abolicionistas lá da década de 70 vão, nossa, finalmente chegamos a uma interpretação abolicionista das normas penais. Né? Mas, obviamente, não é um voto consequente, no sentido de que representa uma mudança da compreensão hermenêutica dos tipos. Né? É uma mosca branca e uma mosca tristemente branca. Luísa, é, não sei se você tem algum ponto específico sobre o voto Fux que mais lhe chama a atenção, mas tem um que, se você quiser comentar, é o caso dele ter livrado o Bolsonaro e condenado. Obrigada. Era exatamente sobre isso que eu ia dizer. Ainda que ele fosse esse ministro garantista desde sempre que ele não é, então tem uma incoerência do voto dele em relação ao passado, que é péssimo também para essa questão de legitimidade. Eu tenho falado bastante sobre a importância da legitimidade aqui também. Não é horrível que o ministro mude o seu voto na ocasião específica. Isso mostra que ele estava querendo é, beneficiar um réu específico. Isso é péssimo para a legitimação da decisão e do Supremo e etc. Mas o voto também tem uma incoerência interna, é, é uma interpretação antiquada e problemática do direito penal, a ideia de que eu só pego quem está lá na ponta, eu pego o ajudante de ordens porque tem mais prova. É evidente sempre, em qualquer crime que não seja, né, os clássicos ali, que a gente chama de direito penal de rua, o roubo, o estupro, que tenha violência diretamente à pessoa, mas qualquer crime de Estado ou em empresas e etc., você vai ter mais digital da pessoa ali da ponta, porque, obviamente, você vai ter mais prova, foi ele que executou. Agora, é evidente que essa é uma interpretação ruim e problemática do direito penal, porque você sempre pega o executor, o cara da ponta, o que eventualmente pode até ser alguém fungível, digamos assim, poderia ser outro ajudante de ordens que topasse. é, os devaneios do ex-presidente Jair Bolsonaro, e você deixa de pegar aquela pessoa que, obviamente, tem o poder de decisão na mão, que dá as ordens, várias discussões de direito penal sobre isso. Na Alemanha se faz uma distinção entre autoria e participação, que tem algumas pessoas que tentam aplicar isso no Brasil, mas todos são responsabilizados
pelo fato, não só aquele que tem a digital ali. Então, obviamente que quem marcava a reunião era o Mauro Cid, obviamente que quem, né, eventualmente falava ali, passava um recado era ele, mas eu acho absolutamente problemática essa interpretação que fez o ministro Luiz Fux, especialmente para esses tipos penais, que obviamente, né, quem coloca em risco de verdade a ordem democrática é quem está no topo, quem está no poder. E não é que nesse caso não tenha nada do Bolsonaro, especialmente de novo, né, nessa reunião e etc. Tá claro que se você entende que há uma tentativa de golpe para o Mauro Cid, há também para o Bolsonaro. Glazer, antes de jogar para ti, uma questão que eu comecei a estudar por causa de conversas nossas, né? Que é a questão de legitimidade judicial. E eu escrevi um texto pequenininho, tipo 3, 4 páginas no meu Substack sobre esse voto do Fux, mas sem olhar especificamente para ele, falando da questão da coerência, né? Porque o pessoal que era a favor de inocentar o Bolsonaro, todo mundo dizia: ah, não interessa o passado dele, não interessa. O interesse é se o voto está certo, e se o voto está certo, está tudo bem. Não, para mim não é bem assim que funciona. Tem um jurista finlandês que ele tem uma proposta de o direito em várias camadas, né? Ele divide o direito nas camadas mais superficiais, a dogmática, nas intermediárias, a parte interpretativa e nas mais profundas, a parte filosófica. E aí eu peguei abordando isso daí, eu disse, olha, a coerência, ela aparece no nosso sistema, um exemplo, né, o 926, que é aquelas coisas do Lênio ali no CPC, ela aparece como princípio interpretativo e ela aparece também como fundamento de justiça. Então, quando o juiz, isso foi o que me chamou a atenção no voto dele, certo? Então, quando o juiz ele rompe com tudo que ele interpretava e dá um cavalo de pau sem explicar esse cavalo de pau, você pode até achar que, do ponto de vista jurídico, material, dogmático, a interpretação dele pode estar correta, mas todo o castelo que constrói todo o castelo é construído numa base muito sem fundamento. Eu não sei se você quer tratar desse ponto em específico, mas eu quero abrir para ti o que te chamou mais atenção no voto do Fux, Gleiser. Cara, vou tentar não sair preso dessa, assim, mas e eu, pessoalmente, estou numa reflexão intensa sobre os elementos da legitimidade de cortes constitucionais. Mas eu acho que é importante a gente fracionar. Então, sei lá, uma coisa é a imparcialidade possível de um agente, num caso de federalismo, tá? Ou num caso de reajuste de poupança, né? A outra, a gente está falando de processo penal, né? Então, mas o que tem de problema com o Fux? Então, primeiro é o seguinte, a gente não parece que é levável a sério do ponto de vista jurídico. Eu não levaria como doutrina, como exercício de dogmática. Né? É um caso que, pelo contexto dele, pelo histórico dele, pelo posicionamento dele e pelos elementos do voto, que não me parece que é um voto bom, honestamente, não me parece que não ressoa nem a linguagem Se você dos precisa outros de votos dele. 400 páginas para fazer um voto, Não, me desculpa. A gente que acompanha o voto do Supremo tem um outro estilo, tem uma outra forma de concatenar, que tipo de doutrina, como menciona a doutrina, onde entra nos casos. Então, assim, não parece nem que, pegando o negócio de Jabuti, não parece nem que foi ele, nem a assessoria dele. Parece uma coisa alienígena. Parece que vem lá o juristinha do golpe e dá na mão dele. E é isso, porque parece um monte de satisfação, respondendo inclusive mensagem corrente de WhatsApp ali, ironizando o fato de que o punhal verde e amarelo não tinha dado certo por causa do táxi, porque o cara perdeu o táxi. Então, assim, juntando com o fato que o Recondo coloca no livro dele, né, que o Fux enxergava o Bolsonaro como alguém moderado. cara, eu acho que assim, então, e voltando um pouco, então, acho que não tem credibilidade, me desculpa, do ponto de vista jurídico, que não se explica da perspectiva jurídica. A consistência ajuda a você pontuar, no mínimo, a reputação e a credibilidade daquilo. Ele não consegue ancorar na reputação jurídica e nem em motivações jurídicas o voto. Então fica político. Tem respeito por devido processo legal? Não tem também. Ele não tem esse histórico.
Foi ele que foi responsável por alguma das maiores monstruosidades processuais dentro do Supremo, com a catação por suspensão de liminar de decisão monocrática de outro ministro, para impedir que o Lula desse entrevista nas vésperas das eleições de 2017. Não tinha problema com isso, mesmo tendo legitimidade ativa, o escambau. Então, me parece que é o seguinte, você tem um voto ali, me incomodou muito, porque eu falei assim, parece que alguém tinha sequestrado alguém da família dele. Parece que alguém tinha colocado um dossiê ali, né? É uma coisa que era contra o que o cara estava falando uma semana atrás. Então tem a ver com, ele repensou, é um erro, né? Então, assim, o que que abala a legitimidade? Não tem nada a ver com direito. Então você não precisa ter Caxias, sabe? Ninguém hoje vai falar, os ministros dão votos puros, neutros, sem nenhuma influência de valores políticos de conta. E todo mundo aceita isso. Não tem ninguém que vai falar que os caras são neutros. Vai falar, entra política, entra contexto, entra sensibilidade moral, entra tudo isso. Mas eles têm uma responsabilidade, isso caber num sistema inteligível dentro do direito. Me parece que o Fux abdicou disso e entrou em franca disputa com o tribunal em nome de um certo apreço de uma audiência, que não sabemos exatamente qual é. Em parte pode ser o bolsonarismo, pode ser a academia, pode ser, né, jiu-jitsu, pode ser um certo núcleo político, e pode ser quem dialogou com ele para ser feito aquele voto. Mas, assim, acho que é grave e é algo que nós só vamos entender daqui a alguns anos o que motiva um voto desse. E para uma parte da população, beleza. Só fala assim, o Fux, que era juiz, deu um voto de 13 horas. Para quem acompanhou o julgamento, era um nonsense. Nonsense. Uma coisa que se fala, como que esse cara está falando? E na primeira meia hora, com as preliminares, com a agressividade com que ele estava se portando em relação aos colegas, era uma satisfação. E, na melhor das hipóteses, é para fugir das sanções dos Estados Unidos, da qual ele fugiu. E isso é um fato. E aí tem outras coisas que a gente não sabe. Mas eu acho que é muito importante que nós, como analistas, possamos pontuar o que se explica pelo direito e o que se não se explica. Esse voto não se explica. Então, eu não vou perder tempo destrinchando no que o direito é só um verniz. Os jornalistas dizem, né, que talvez ele esteja de olho no governo, no Senado, lá no Rio de Janeiro, mas assim, né, o futuro mostrará. Pessoal, vamos para o bloco final, nós estamos quase com 2 horas aqui. Não que eu esteja limitando ninguém, eu sempre aviso que meus convidados estão sempre livres para falar o quanto quiserem, mas assim, já estou tomando 2 horas da tarde de vocês aqui. Davi, considerações finais, pontos que eventualmente a gente não tratou. O julgamento tem pornográficas 1.900 páginas, o acórdão, né? Então já é um negócio imbecil, um julgamento dessa magnitude ter uma quantidade de páginas desse tamanho. É um desrespeito até com um cidadão que vai ficar. Já é uma linguagem inteligível. Se dá preguiça para a gente que tem obrigação de saber, imagina para o cidadão médio. Mas assim, suas considerações finais. Não, acho que abordamos vários pontos muito importantes. Acho que é um julgamento histórico, né? Eu, assim como a turma do Medo e Delírio em Brasília, acho que o julgamento mais importante do Bolsonaro ainda não veio, que é a epidemia com resultado morte, né? Pela condução da Covid. Mas também não sou um sujeito particularmente religioso, acho que ele nem teria vida para cumprir tantas penas assim, então não vou nem focar muito nisso. Mas acho que um assunto que a gente não conseguiu falar, e tudo bem, é a questão da pena. Eu acho 27 anos e 3 meses proporcional. Eu fico muito triste de ver que a fundamentação da pena é assim, pífia, absolutamente genérica. Eles lá conversando, eu cheguei a 6 meses mais, eu 3 meses, vamos aqui, tá. Sim, dane-se, né? Quase É uma um, quase uma conversa de bar. é um direito imperial, né? Um direito imperial, que as pessoas estão ali na casa de Mas assim, chá. Davi, desculpa te cortar, mas assim, isso não destoa muito. Eu conversei com um colega no Congresso e parece que os ministros não destoaram muito da galera que estava confeccionando a lei. Que o pessoal que ele estava confeccionando a lei foi mais ou menos assim. E aí, tentativa de abolição do Estado de Direito é mais grave ou menos grave que homicídio? É mais grave. É mais grave ou menos grave que extorsão mediante sequestro? Ah, é menos grave. Eu fiquei assim, hã?
Quando me falaram isso, eu falei assim, é menos grave que extorsão mediante sequestro? Esse era o tipo de debate que estava acontecendo. Bom, um olhar minimamente atento vai ver que o grande bem jurídico protegido pelo direito penal é e sempre foi o patrimônio. Mas isso é uma outra conversa, né? Agora, eu acho que eu já critiquei isso, eu até gravei, vou fazer aqui um micro jabá do meu podcast, Pauta Criminal. Tem um episódio lá em que eu critico a pena do primeiro condenado, o Aécio, almoxarife da Sabesp, que pegou 15, 16, 17 anos, né? Então, eu acho que existe um incômodo, para mim, há um incômodo muito grande de como é que eu explico para a sociedade que o maior beneficiário, artífice do golpe, etc., pega 27 anos e o almoxarife da Sabesp, por mais reprovável que tenha sido sua participação no Rio de Janeiro, pega 17 anos, né? Então, eu não acho nem que as penas desse núcleo sejam excessivas, elas são excessivas quando comparadas com a patuleia, né? Espero que em revisão criminal, em algum momento, o tribunal se sensibilize, e revisite esse tema. Tá? Então, um tema que ficou de fora, que eu acho que mereceria uma reflexão, é a resposta. Tá? Obrigado pelo convite. Luísa, Eu vou seguir na pena. Eu tenho vários problemas sobre a forma como a pena foi aplicada, não foi fundamentada, e essa conversa acho que incomoda muito. Ah, 31, 29, como se anos fosse, né, qualquer bobagem. E a gente tem um Código Penal, um sistema de justiça criminal que favorece essa aplicação que é pouco fundamentada, porque você não tem que explicar por que você acha que é 27, quais são as razões de fundo, você vai fazendo uma conta ali e dependendo da forma como você fizer a conta, pequenas mudanças fariam uma, né, diferença enorme. Então, a discussão que não vale a pena entrar aqui até pelo tempo, se é concurso formal, concurso material, faz toda a diferença na aplicação da pena e a gente tem um sistema que permite essa falta de fundamentação, você se esconde um pouco embaixo do cálculo e a gente para de discutir o que que a gente quer com essa pena. E daí, aqui numa uma reflexão bem pessoal, para além do incômodo da forma específica como a pena foi aplicada, tem a ver um pouco com a nossa fixação com a ideia de castigo, mal, mais tempo, e daí se discute, né, o tempo inteiro, onde vai ficar, vai ser na papuda, vai ser... Mas se for domiciliar, é um nada, né? A gente tem uma fixação pela ideia do mal e do castigo e etc., quando, na minha visão, o mais importante desse julgamento, para mim, de verdade, não me importa se o Bolsonaro não ficar um dia na prisão. É a ideia de que se reconstituiu o que aconteceu e se deu um nome a isso. Tentativa de golpe de Estado. Isso é o que a gente tira como lição desse julgamento, muito mais, a meu ver, do que é a discussão do quanto ele vai sofrer ou não. E aqui, se lá na frente, acho que não vai acontecer, mas se reduzir pena, se viesse até uma anistia acordada de penas, eu não acho que a gente deveria achar que isso é o grande problema. Porque seria um grande problema se viesse uma anistia antes do julgamento, ou seja, se a gente não chegasse até o final para entender o que aconteceu. Agora, dali para frente, é uma questão de mal, de dor, de castigo e etc. Para mim, isso eu sofro com a ideia de pena para qualquer pessoa, inclusive para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu acho que a gente deveria se importar mais com o que a gente comunica com esse julgamento do que com a ideia de colocar mais gente, e para mim não importa, né, se é ele ou se é o réu padrão da justiça criminal, que é o, né, que é o pobre, que é o preto, que é o tráfico, o roubo, todo mundo que a gente está botando na prisão, a gente poderia se importar um pouco mais com o que a gente comunica do que com o sofrimento que a gente quer que os outros tenham. Glaser, a Luísa tocou num ponto, eu não sei o que que você vai querer colocar nas suas considerações finais, mas eu vou jogar uma bola se você quiser, mas se não, fique à vontade. Ela tocou na anistia light aí, eventualmente, que está sendo costurada por Temer e companhia, né? Que basicamente reduziria as penas e faria com que Jair Bolsonaro tomasse aí 3 anos aí, provavelmente de prisão domiciliar, né? Depois começasse a responder em liberdade.
eu acho uma visão muito bonita, eu acho que simbolicamente é muito importante o que a Luísa falou, mas assim, do ponto de vista empírico, Luísa, eu tenho minhas dúvidas se não seria realmente efetivo para dissuadir tentativas futuras, porque se eles saírem só com esse tapa na mão de 6 meses, tudo bem que tem o sofrimento do processo, toda a vergonha pública, mas eu tenho minhas dúvidas do ponto de vista empírico, se realmente não seria, pelo menos para os cabeças, necessário algum tempo assim razoável de cadeia para que a gente evite uma repetição no futuro. Mas assim, estou só jogando pensamentos por alto. Gleiser, para a gente finalizar. Pô, mas daí a Luísa tinha que poder te responder. Ela Eu sei que a faz a Luísa tem uma tréplica dela. Quer fazer uma investigação tréplica, machista. Luísa? Ó, Não, eu, eu, gente, eu o final do concordo. Eu programa. acho que imagina, eu acho que é insolúvel esse problema, porque a gente tem essa fixação com a ideia de pena. Mas eu acho que se a gente pudesse pensar de outras formas, tá inelegível, tá fora do jogo político, tem outras coisas que eu acho que importam mais aí. Mas a gente tem mesmo, e daí aí eu concordo com você que tem um problema específico que tá, todo mundo vai para prisão, todo mundo tem pena, menos ele. E aí sim, isso é um problema. Então, eu estou pensando de uma coisa muito mais utópica, como sociedade, como, né, será que a gente pode um dia ter um mundo melhor do que nesse caso específico? Eu concordo com você que é problemático que você tem um sistema de justiça criminal que massacra todo mundo, menos o presidente que tenta dar golpe, o ex-presidente que tenta dar golpe. Rubens. Desculpa a brincadeira aqui. Vou tomar 1 minuto. Ah, muita coisa disso e do que foi dito não vou repetir dos colegas. Eu acho que assim, é natural que a política tome esses cálculos aí de orelhada. E não é coisa só do Brasil. Né? Acho que o Max Farage, lá, quando tem a criação da Constituição, que é um dos primeiros documentos do constitucionalismo que tem que fazer uma historiografia, mostra lá que 35 anos para presidente também não é isso, porque tinha um monte de gente inteligente que trata uma média da vida. Não dava uma sala, um cara falou 12, outro falou 60, daí o primo do e saiu 35. Tudo bem a política criar parâmetros razoavelmente arbitrários ou pautados largamente num senso comum mal articulado ou mal justificado. O que incomoda é essa conduta, seja na dosimetria, seja na articulação da dogmática, ser feita no judiciário, especialmente pelo Supremo. O que é cansativo nessa história toda é ficar como analista do Supremo o tempo todo falando assim, não, isso não é tão ruim. Puxa, isso aqui parece que é ruim, mas na verdade não é tão ruim, ou isso é passável. E, puxa vida, né? O que me pega é um momento como esse, mas como muitos outros que a gente passou e que vai passar no futuro, que falta faz ter um Supremo Tribunal Federal composto por pessoas admiráveis, onde você poderia falar assim, nossa, não me sinto capaz nem de analisar direito isso aqui. Essa ideia é tão sofisticada, que é tão nuançada, e parece que esse horizonte é tão distante da gente e que é urgente. Então, assim, tem a questão democrática, teve ameaça e tal. A gente precisa ter uma via de repensar e colocar o Supremo não só numa normalidade, mas tentar alçar ele para um espaço institucional onde ele vira, de fato, exemplo e pensa implicação sistêmica, pensa o que é você flexibilizar devido ao processo legal e as implicações disso para o resto do sistema, para os precedentes, mas a gente não pode ficar com esse grau de mediocridade. E acho que essa é a reforma urgente. A reforma urgente. Pessoal, muitíssimo obrigado pelo tempo de todos. Eu saio muito mais enriquecido em entrevistas 1 a 1, mas assim, com 4 eu vou sair aqui agora, principalmente com o pessoal do penal, né, Gleiser? Constitucional ainda manja um pouquinho, mas penal eu vou só arranhando. E Então, fora que se der uma encrenca criminal esse episódio, já temos defesa gratuita é aqui, ó, isso. de Vamos qualidade. cobrar. Pessoal, muitíssimo obrigado. Fico feliz demais, Davi, aqui, sua segunda participação. O Gleiser já passou do tempo de pedir música e a Luísa, espero que seja a primeira de muitas também. As portas do 11 estão sempre abertas e eu espero que tenha ficado aqui até o final, tenha saído tão enriquecido quanto eu. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu, Eu obrigado. adorei, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu, Valeu. abraço.